Saudações, pessoas, sobre o The Boys. Mas, bom, primeiro, nós precisamos entender algumas coisas antes de falar do conteúdo, né, que é apresentado no The Boys, principalmente nessa terceira temporada. Tá? Eu sei que é uma coisa que está em alta, muitas pessoas gostam do The Boys, mas é aquilo, né? Nós precisamos tomar cuidado, porque quando algo, né, nos encanta, nós temos que tentar entender como um todo todas as ideias que estão incutidas naquilo. Não necessariamente porque você está gostando de algo que esse algo seja bom, tá? Bom, primeiro, nós sabemos que em época de guerra, durante várias guerras que nós já tivemos no mundo, existe uma necessidade da propaganda. A propaganda está sempre presente numa guerra, tá? De várias formas. Desde que seja para enfraquecer o opositor, motivar os soldados, motivar as pessoas, motivar o povo para que elas apoiem, né, o país, né, durante a guerra. Nós vimos isso, tá, durante aí vários conflitos no mundo, e hoje a coisa não é diferente. A propaganda faz parte do processo da guerra. Só que nós temos hoje em dia mais recursos, mais tecnologia. A propaganda, ela se apresenta, podemos dizer, de uma maneira diferente. Mas é a propaganda, é a velha propaganda de guerra. Então, quando eu fiz alguns comentários sobre The Boys, algumas pessoas deram risada, mas eu vou colocar aqui alguns pontos para que vocês pensem. Não estou obrigando ninguém a concordar comigo, eu quero que vocês pensem, tá? No passado, um recurso que existia, né, para que as pessoas se sentissem motivadas, era criar símbolos, tá? Hoje em dia a coisa também funciona da mesma forma. Nós precisamos de símbolos para ser adorados, motivados, e também símbolos para que nós possamos direcionar o nosso ódio. Tá? Isso é uma questão muito simples. No passado nós tínhamos várias propagandas para motivar as pessoas e o povo, para que elas apoiassem o seu governo durante a guerra. Então, por exemplo, o Capitão América é uma peça, é algo envolvendo ali a questão da guerra, e era um símbolo de guerra. O Capitão América era uma propaganda de guerra, caso vocês não saibam disso. Então, as histórias em quadrinhos, os heróis, né, eles tinham o papel de se tornar um símbolo para que as pessoas fossem motivadas e acreditassem, né, naquilo que estava acontecendo. Então, faz parte você usar símbolos para destruir, né, ou enaltecer alguma coisa. É disso que se trata. Hoje, na situação que nós estamos vivendo atualmente, nós estamos observando uma guerra, um conflito pelo controle do mundo. E de um lado nós temos os globalistas e do outro lado nós temos os comunistas, caso vocês não tenham percebido isso ainda. Se trata de uma guerra grandiosa pelo controle do mundo. E não existe um lado bom. Ambos os lados querem controlar. E para isso precisam, de fato, impor coisas, ideias e escravizar as pessoas. Não existe um lado do bem. Existem duas forças gigantescas brigando pelo controle. E irão usar de propaganda para mexer com as pessoas, para motivar as pessoas ou não, ou direcionar as pessoas para um determinado tipo de caminho para o controle. Eu falo, o mundo do entretenimento é algo que tem assim um papel de extrema importância para que você mude a conduta, o comportamento das pessoas, e estão fazendo isso, tá, para moldar o povo do novo mundo, do mundo que eles estão idealizando e estão colocando em prática, derramando inclusive muito sangue para isso. Então, nós temos de um lado os globalistas, que apresentam, né, aquilo que deve ser feito, aquilo que pode, que não pode. Então nós temos uma ação por parte dos globalistas que é algo mais brando, vamos dizer assim. É algo que trabalha mais na questão da cabeça da pessoa. Dobram as pessoas, né, com ideias, né, vão pervertendo aos poucos. Então você vai criando uma prisão mental. Do outro lado, nós temos os comunistas que também querem controlar, mas agem de maneira mais agressiva.
já impõe algumas coisas na base da força mesmo e ponto final. Então nós estamos vivendo esse conflito. Então as propagandas que criam, né, obviamente pretendem defender as ideias, né, do método que eles querem implementar. Tá? E The Boys, tá, trata-se de uma peça publicitária. E eu vou colocar aqui alguns pontos para que vocês pensem. O The Boys ele é uma série, tudo bem, é para maior de 18 anos? Sim. Existem pontos interessantes ali sobre o conflito, determinadas situações, a criação de pessoas muito poderosas. Vou dar alguns spoilers, caso vocês não queiram receber spoilers, parem por aqui. Tá? Nós temos super-humanos que são produtos, né, de um esquema de controle também, etc, etc. Tá? Então nós temos várias tramas ali, desperta o interesse, a curiosidade das pessoas. É algo extremamente violento, tem algumas tretas ali, é um negócio bastante sanguinário. E isso prende a atenção das pessoas. Tá? E eu assisti essa série e, assim, a princípio me chamou a atenção, comecei a achar interessante. Depois eu acabei desgostando. Como surgiu, né, essa última temporada, eu decidi dar uma olhada. E ficou bem claro nessa última temporada as intenções. E eu vou explicar alguns pontos. Mesmo que eles satirizem algumas coisas que acontecem no mundo, nós temos que entender que eles não deixam de vender as suas ideias. Tá? Então, muito bem. Primeiro, tá, nós temos que observar que constantemente nessa última temporada, eles apontam, mesmo que seja de maneira mais grotesca, os comunistas como inimigos. E isso já está acontecendo em várias séries e filmes. Tá? Já há um bom tempo, no mundo do entretenimento, estão criando esse conteúdo, tá, dentro de filmes, para que possam de fato mostrar para as pessoas que nós temos um grande mal no mundo. E esse mal, obviamente, são os opositores dos globalistas atualmente. No caso aí, estamos falando dos comunistas. E nessa terceira temporada, eles colocam várias vezes, né, que os comunistas são inimigos, os comunistas são isso, os comunistas são aquilo. E é colocado de uma maneira mais grotesca, mas não deixa de ser falado. Não deixa de ser evidenciado. Tá? Isso, nessa terceira temporada ficou muito claro isso. E, né, nessa última temporada, nós vimos que trouxeram coisas do passado, já outros confrontos contra os comunistas. E atualmente eles terão que, inclusive, ir até a Rússia, né, para resolver um problema lá, coisas que, né, estão relacionadas à história da série. Então vejam que interessante. Ao mesmo tempo, eles vendem constantemente as ideias globalistas, as ideias revolucionárias. Então eles vendem ali a agenda globalista. Né? Sem contar, que eu não preciso nem citar, né, que a série é recheada de promiscuidade, né, putaria, né, coisa bem explícita, né, bem nojenta e bem exagerada. Por quê? Nós estamos falando de pessoas que têm habilidades sobre-humanas e, assim, é uma perversidade total. Usam essas habilidades sobre-humanas, né, para o prazer. Então existe esse foco, né? Essas pessoas superpoderosas são pessoas assim que usam essas habilidades para obter prazer e dar prazer, né, de acordo com os seus poderes. Então fazem coisas um tanto quanto bizarras nessa série. Então existe esse peso, mas dentro dessa promiscuidade toda, passam a agenda, vamos usar o termo LGTV. Tá? E veja como a coisa é bem calculada e estrategicamente pensada. Essa última temporada foi lançada justo no mês de junho, que é o mês, né, que agora decidiram, que antes era o dia, depois a semana, agora é o mês LGTV. E nós vemos nessa última temporada, né, vários símbolos, né, ali, e as pessoas convivendo com esses símbolos tranquilamente. Os símbolos de toda a ideia LGBT ali é vendida, né, nessa última temporada de maneira mais descarada mesmo. Tá? Então nós vemos ali isso sendo inserido e justamente no mês LGTV. Então assim, é uma peça publicitária bem pensada. Tá? Então nós temos, né, o apontamento dos comunistas como, né, um mal que precisa ser erradicado. Nós temos, né, a venda constante da agenda revolucionária globalista. Isso não só envolvendo
né, as questões sexuais, mas também questões ambientais. Então, existe ali vários pontos que eles vendem no meio de tudo isso, essa ideia. É interessante observar um ponto que eles ridicularizam a questão do George Soros, tá? Como se tudo fosse uma teoria da conspiração. Nós não podemos esquecer que os nossos opositores trabalham também com confusão, tá? Então o que acontece? Eles ridicularizam, né, como se fosse a questão do George Soros ser um financiador de várias, né, porcarias que existem no mundo, né? Então eles ridicularizam, porque o George Soros falam disso e tal, e como se tudo isso fosse uma teoria da conspiração. Ou seja, você dá um jeito de minar as pessoas que evidenciam o que eles estão fazendo como se fossem loucos e teóricos da conspiração, né? Só que ao mesmo tempo eles vendem as ideias globalistas, tá? Prestem atenção nisso, é uma coisinha meio chata de entender, mas prestem atenção. Ao mesmo tempo que você ridiculariza, né, um lado dessa história, você não deixa de vender aquilo que você quer que promova a mudança de comportamento nas pessoas. Então está incutido isso constantemente na série, tá? Essas questões comportamentais para induzir as pessoas a mudarem. Então você mina as pessoas e vendem como louquinhos de rodoviária as pessoas que falam então da questão de George Soros e toda essa galera aí que patrocina, podemos dizer, e tem o seu envolvimento, sim, claro, outras pessoas também ocultas, mas outras pessoas em aberto aí, que trabalham financiando, né, essas ideias globalistas. É muito bem pensado isso, tá, pessoal? É muito bem pensado isso. Um outro ponto de extrema importância também. Muitas pessoas acreditam, eu acredito que riram da exposição que eu fiz por texto, né, tanto no Instagram quanto no Twitter, porque eu citei o Bolsonaro, acham que eu sou um bolsominion maluco, que eu vejo coisas erradas em todos os lugares, ou que eu... Não, nós precisamos entender o seguinte, tá? A ascensão do tal conservadorismo da direita, tá? E de certas ideias que acabaram sendo reerguidas com o surgimento do Bolsonaro e também de Donald Trump, foi um erro dessas pessoas que querem controlar e dominar, tá? Então prestem bem atenção nesse ponto. O Bolsonaro ele se tornou um símbolo, querendo ou não, gostem disso ou não. Essas pessoas que gostam de bancar os analistas da realidade, vocês precisam levar tudo em consideração. Não interessa se você gosta do Bolsonaro ou não. Mas o Bolsonaro ele desperta nas pessoas um sentimento de coragem, de enfrentamento, um espírito de luta, de combater aquilo que é ruim. E em meio a tudo isso, por mais que seja feito de maneira um pouco grotesca, mas também desperta os valores cristãos nas pessoas. Né? Ele diz constantemente, ele fala de Deus constantemente. Isso é sempre citado pelo Bolsonaro, Donald Trump também usava esses termos, e isso não pode acontecer. Então eles vacilaram em alguns pontos e acabou surgindo essas pessoas que representam tudo aquilo que eles precisam combater e precisam derrubar para que eles tenham sucesso, né, no controle das coisas, para que eles possam dominar. Então vejam só, esse tipo de ideia que surgiu com a ascensão do conservadorismo, do Bolsonaro, de Donald Trump, tá, precisa ser esmagada, precisa ser tirada do caminho. Tá? Então, como você faz? Você atribui a um personagem todos os valores que você quer que sejam destruídos. E você coloca nesse personagem esses valores, vamos dizer, entre aspas, você coloca nesse personagem de uma certa forma que faça com que as pessoas odeiem isso. Prestem bem atenção. O Capitão Pátria, ele é a personificação daquilo que eles querem destruir. Nessa última temporada, o Capitão Pátria, vejam só, é até interessante você observar que ele é o Capitão Pátria, né? E eles vendem o Capitão Pátria como um moleque inconsequente, rebelde, que tem objetivo incontrolável de matar, controlar, dominar, né? E agora, nessa terceira temporada, ele fala constantemente do cristianismo.
fala de várias formas do cristianismo. Só que quando ele ele cita algumas coisas relacionadas ao cristianismo, né, ele cita de maneira debochada. Ele não cita para enaltecer, ele cita para mostrar como isso é ridículo. O que dá a entender? Que é uma pessoa do mal, né, que está usando, né, ideias cristãs para conseguir dominar, matar e destruir. É assim que eles pintam o Capitão Pátria, para que as pessoas odeiem ele. Só que é atribuído ao Capitão Pátria, tá, os valores das pessoas que eles querem destruir, das ideias que eles precisam tirar do caminho. Gente, é algo muito bem arquitetado. Então, antes de você dar risada, estude muito bem o que eu estou falando. Preste atenção nesses pontos. Vocês podem observar que lá nos Estados Unidos eles tiveram êxito em tirar o Trump do caminho. Tudo bem, houve uma série de detalhes, né? Mas não vem ao caso. Tiraram o Trump do caminho. E eles não podem deixar que essa ideia, ou pessoas que carreguem esse tipo de ideia, de ordem, justiça, né, lealdade e cristianismo, apareçam novamente. Então você precisa destruir isso. E nós temos hoje uma situação que o Brasil é uma peça-chave no conflito mundial que nós estamos vivendo, e você precisa controlar aqui também. Então você não pode deixar que, né, na situação atual nós tenhamos aqui, né, esse espírito cristão, essa ideia de ordem e justiça. Você tem que matar isso, você precisa destruir isso. E não é só a questão de Bolsonaro e Trump. Você tem que minar e destruir qualquer pessoa que possa surgir carregando esses valores. Então você precisa fazer com que o povo odeie isso. Então você atribui isso ao vilão da série. E vejam que interessante, ao mesmo tempo que vai ocorrendo todas essas coisas na série, eles vão, né, cuspindo no cristianismo e deixam em extrema evidência, né, a questão, vou usar o termo nazi aqui para a gente não ter problema, tá? Então assim, ele evidenciou constantemente a questão do nazi, né, que existia uma mulher lá que favorecia, né, essa questão do nazi, e ela é, assim, rejeitada plenamente. Então eles precisam manter viva essa chama do nazi, porque é importante isso. Porque é um símbolo usado para que você possa pintar os seus opositores de nazi, para que você tenha, assim, facilmente a possibilidade de destruí-lo. Então quando você mantém numa série super popular como é o The Boys, e isso em alta, porque nós sabemos que o quão terrível foi essa questão do nazi no mundo. Então você aponta ali, tá vendo? Fulano era nazi. Então se você, né, mantém esse horror do nazi na cabeça das pessoas, por quê? Quando aparecer alguma pessoa, algum opositor para fazer frente às ideias revolucionárias, você vai chamá-lo do quê? De nazi. Então você facilmente destrói o seu opositor. Tá? Então assim, nós temos tudo isso nessa série. Agora, é uma peça publicitária de guerra? Sim, é. Por que não seria? Porque não existe mais isso? Claro que não. Existe sim, e é necessário. E eles estão fazendo. Agora, as pessoas percebem isso? Não. Dão risada quando você coloca em evidência esse tipo de coisa. Então, além de servir como uma peça publicitária de guerra, tá? O The Boys também serve para induzir os comportamentos que eles querem, né? Para que você possa produzir, então, os capachos, né? Os seres humanos do mundo que há de vir, ou seja, o mundo novo que estão criando. Né? São essas as intenções que estão incutidas nessa série. Por mais que eles façam parecer um deboche, por mais que, mas não, Fábio, eles estão ridicularizando, né, a questão do George Soros. Sim, eles estão ridicularizando a questão do George Soros para que, como eu disse, você possa ridicularizar as pessoas que falam a realidade sobre o globalismo. Mas em momento algum eles deixam de vender as suas ideias ali.
e incutir na cabeça das pessoas aquilo que é necessário para transformá-las em capacho, principalmente a promiscuidade. Então vocês tomem cuidado, tá? Avaliem muito bem o que vocês estão assistindo. Antes de sentar e falar, nossa, que seriado foda, vocês prestem atenção, tomem cuidado com o que eles estão colocando na cabeça de vocês, principalmente das pessoas mais jovens. Porque você acha mesmo que uma classificação para 18 anos vai impedir que a molecada assista isso? Claro que não. Sempre aparecem algumas pessoas querendo falar dos quadrinhos, né? Não, mas tem que entender que nos quadrinhos era isso, aqueles os que querem bancar os super entendedores, né? Porque antes de ver qualquer produção nas telas, já conhecia a história dos quadrinhos, tá? Gente, esqueçam os quadrinhos. Ah, mas o quadrinho já era violento, já tinha isso, já tinha aquilo, tal, tal, tal. Independente dos quadrinhos, tá? Nós temos que entender o que eles precisam vender agora. O que eles querem alcançar. Qual é o objetivo deles agora. Né? Então, assim, pô, esse quadrinho, ou esses heróis, ou essa situação, ou essa história serve. Então nós podemos fazer algumas adaptações, tá? E nós podemos, né, induzir as pessoas com essa série. Então, assim, não interessa o que existiu ou deixou de existir nos quadrinhos. O que interessa é o que eles precisam vender agora. É o que eles estão fazendo agora com os personagens e a série. Qual a intenção da série? Pouco importa o que dizia ou deixava de ser dito nos quadrinhos. Porque muitas vezes eu falo de produções, né, que está ali recheada de porcarias e ideias de merda. A pessoa fala assim, ah, mas você tem que ver que no quadrinho a gente esqueça os quadrinhos. Ninguém dessa galera que eles querem atingir conhece os quadrinhos e precisa... E tem interesse, ninguém tem interesse em ler os quadrinhos. Nós temos que entender o que eles querem vender agora. É isso que nós temos que focar. Eu preciso incutir ideias na cabeça das pessoas. Bom, então o que acontece? O The Boys ele serve. Então beleza, nós vamos usar o The Boys para incutir ideia na cabeça das pessoas. Então vai falar, ah, mas acontece que o quadrinho é até um pouco pior que a série. É claro, porque existe um limite. Você não pode, né, passar algo horroroso demais nas telas, porque senão existe, querendo ou não, ainda existe um certo limite. E outra, você precisa tomar um certo cuidado, porque você precisa fazer com que as pessoas aceitem o seu produto, para que dentro do produto você possa incutir aquilo que você quer. Tá? Então, assim, ah, mas o quadrinho é pior. Beleza, cara, mas as pessoas não vão ler o quadrinho, as pessoas vão assistir a série. Tá? Então, esse é o objetivo de uma peça publicitária. É fazer com que a pessoa mude de ideia. É induzir a pessoa a deixar de fazer algo ou fazer algo. Que a pessoa compre algo. E durante, né, desde que o mundo é mundo, a propaganda, né, e essas peças publicitárias fazem parte da guerra. Então é só prestar um pouquinho de atenção que vocês vão conseguir entender, né, a quantidade de coisas que, né, eles vêm propagando através aí desse mundo do entretenimento e o que nós estamos vendo agora nessa série aí do The Boys.